para o corretor pequeno é importante. Mas é só para o corretor pequeno, assessoria? Não. A assessoria, eu acho que ela atende à necessidade do pequeno, médio e o grande que ainda não tenha, né? Porque assim, o que a gente vai classificar grande, né? Ele pode ser grande, por exemplo, em determinado ramo de seguros e outro ele tem uma produção muito pequena. Muito. E hoje a gente vê no mercado, por exemplo, não tem expertise, às vezes quem é de benefício, que trabalha especificamente benefício. Hoje tem várias plataformas que têm uma dinâmica de atuação maravilhosa, né? Mas ela é focada naquele corretor de benefício e aquele que, por opção, vai trabalhar só benefício mesmo, vida, saúde, e mais até vida e previdência, que é o investimento, que é até o perfil maior das plataformas que hoje tem aí disponível no mercado. Mas e os outros ramos? Aí é garantia, é risco de engenharia, são grandes riscos que tem que ter um expertise, tem que ter poder de negociação. E mesmo às vezes você tendo uma corretora, uma produção grande em benefício, né, que a maioria que tem, é basicamente em seguradoras que trabalham só com benefício. Então, a assessoria ela é uma alternativa, sim, para que você não perca grandes negócios em outros ramos, e ramos bem específicos. Tá? Isso eu enxergo na área de garantia, então é importante. Hoje tem seguradoras muito focadas, que por mais que a seguradora até ela tenha um comercial que vá visitar o corretor, que possa dar esse suporte, ele vai dar esse suporte, mas se não é uma área de interesse, de continuidade ou de se aprofundar mesmo nesse segmento, às vezes não vale a pena o tempo que você vai perder, a energia que você vai deixar de efetivamente agilizar o negócio que é o seu principal, né? Então, a assessoria é uma alternativa aí. É como eu digo hoje, pelo menos a minha visão, tá? O mercado está de uma forma que você tem como escolher ou uma assessoria que vai fazer esse papel muito bem, vai entregar algo que vai fazer sentido, ou um parceiro grande, porque o pequeno cada vez tem menos espaço. Quem está começando, então, ainda vai levar um tempo para construir o que precisa até chegar ao ideal. Ter uma representatividade. Então, acho que encurta o caminho, facilita, enxergo com muito bons olhos assessoria, plataforma, tudo que seja para facilitar e agregar valor nessa ligação corretor-seguradora. Agora, mais uma dúvida aqui, César. Qual a diferença aí entre uma assessoria, por exemplo, e os grupos franquias, esses grandes grupos de corretoras? Em teoria, imagino que eles prometem entregar a mesma coisa que uma assessoria, o suporte comercial e tudo mais, mas na prática, onde que se diferencia aí? Porque esses grupos de corretores, né, eles tentam ter um poder comercial maior junto às seguradoras que operam. E existem uns modelos também que cobram do corretor no fim para dar atendimento. Franquia já nasce assim, né? Não é o nosso caso. No nosso caso, não cobramos absolutamente nada. Recebemos da seguradora para tirar esse custo administrativo. E nós juntamos as duas partes da melhor forma possível. O grande corretor, porque esse grande corretor tem vários exemplos, não vou citar nome aqui, obviamente. Sim. O cara está lá focado só em joalheria, só em não sei o quê, mas um grande corretor. Vamos trabalhar com saúde? Pô, mas eu não saco nada de saúde. Vamos fazer um curso. Ele manda o funcionário fazer curso. Blá, blá. Ele aborda esses clientes todos, ele vê o que não tinha de renda que está passando a ter. Isso é o grande corretor. E o pequeno corretor é aquele que pega um seguro, de repente, enorme, um seguro de garantia, por exemplo. Ele não teria como acionar uma seguradora para entrar nesse mercado. Então, a gente pega a gente consegue, na assessoria, ter o mesmo poder de fogo para o corretor pequeno e o corretor grande. Então, eles ficam em igual poder de negociação no mercado. É muito importante isso. Eu me orgulho muito de fazer isso. Esse eu acho o ponto principal.
Eu mesma, há muitos anos atrás, como o meu foco era benefício, eu tive a oportunidade de uma frota, era um negócio grande, né, e que foi até quem diretamente negociou, até foi o César, e tem algumas especificidades, não é no caso de frota não que era automóvel, era mais tranquilo, mas, por exemplo, tem ramos que é de uma especificidade que, primeiro, que você não consegue nem cotar nada na ponta, porque depende de questionário, uma série de variáveis que vão influenciar naquela cotação, né, naquela análise, e demanda algum tempo. Então, assim, é muito importante nesse aspecto. Você falou da questão da aceitação, né, de um risco, e acho que foi ontem, eu estava vendo no grupo aqui, um corretor, por exemplo, que é atendido direto por uma seguradora, que na ocasião ele teve um sinistro relevante, dentro do mesmo mês ele teve um outro sinistro relevante, e ele recebeu lá o aviso da seguradora de que ele estava sob aviso, porque a sinistralidade dele estava alta. Nessa questão aí específica, tanto do risco ali, a seguradora vai olhar de uma forma diferente para o corretor que está dentro de uma assessoria quando eu vou colocar uma frota, por exemplo. E essa questão da sinistralidade, isso é o poder do grupo? É a questão de diluir o risco, dele enxergar uma produção do grupo todo e não só daquele corretor? Sim, a seguradora ela vê num todo o conjunto de resultado que a assessoria deixa. E, obviamente, para a assessoria deixar esse resultado, ela tem que trabalhar isoladamente cada corretor. Como você disse bem, o cara tem um risco lá que está sem aceitação. É ruim. Não é ruim o risco. Vamos tentar entender. Esse corretor sozinho com a seguradora, ele não conseguiria encaixar o risco. Nós vamos analisar o risco. Nós somos técnicos da CDS, vários ex-gerentes, ex-diretores de seguradoras vieram trabalhar comigo, porque expertise é a melhor coisa que tem, né? E esse risco pode ser melhorado se colocar um extintor aqui, se colocar um hidrante ali, aí você submete de novo a seguradora aceita. Coisa que o corretor sozinho não faria, ele simplesmente aceitaria um não e pronto, perdi e deixava. Não, nós olhamos como esse risco pode ter aceitação mediante a certas providências. Isso é muito importante, é um trabalho feito de mão em mão. Isso é algo que eu até passei por isso, como o meu foco não é automóvel, mas óbvio, eu tenho na minha carteira e tenho alguns clientes, antes de trabalhar com seguro, eu trabalhava com investimento. Então, eu tramitava muito com cliente alta renda, e quando eu comecei a trabalhar com seguro, lógico, eu procurei meus clientes que eu cuidava dos investimentos deles, né? Então, eu tive um sinistro, a minha carteira de automóvel, a minha mesma é pequena, mas ela está lá na CDS. O que aconteceu? Eu tive um cliente meu, uma Land Rover, perda total. Foi 360 mil, porque eu ainda era blindado, ainda por cima. Então, assim, se eu não tivesse o respaldo da assessoria, quer dizer, resolvi tudo, foi tudo pago direitinho, não tive problema nenhum, mas o problema é a alta sinistralidade que ficou na minha produção. Sim. Isso é fato, porque a conta tem que fechar. A seguradora, isso é um processo que tem em todas elas. Né? Você é medido, eu tenho culpa? Não, o corretor não tem culpa da sinistralidade que acontece. Né? Faz parte do jogo. Mas existe esse fator, sim. Uma seguradora, às vezes, te bota lá na prateleira, te tira até o código. Isso é fato. Nesse caso específico da Sônia, eu faço provar a seguradora que foi um sinistro pontual. Atípico, pontual. Entendeu? Não é uma corretora com sinistro contumazes, entendeu? Pontual. Foi bem pontual. Mas aconteceu. Bem pontual mesmo.